Olá a todos e a todos, aqui é a professora Joana Monteleone e esse é o segundo podcast da aula História e Cachaça. Na aula passada, a gente conversou bastante sobre a história da cachaça e a história do Brasil. E é uma aula muito interessante, em que a gente sai de uma bebida, o cauim, passa, né, para essa ligação intrínseca da cachaça com a colonização brasileira e chega no Império do Brasil, no século XIX, com o café e uma crescente industrialização dessa bebida que se torna uma mercadoria, né, no começo do século XX já. Eu separei para a gente ouvir uma série de sambas interessantes em que vão relacionar samba e cachaça, que tem muito a ver com o que a gente conversou na aula, dessa ligação muito próxima com a cachaça e os mecanismos de escravização dos negros trazidos da África para trabalhar, primeiro na lavoura de açúcar e depois na lavoura de café. E assim a gente chega um pouco no Rio de Janeiro do começo do século XX, que é quando nasce o samba, né? 1917, com aquele samba pelo telefone, né? Do Donga. E antes da gente ouvir o podcast, eu queria dizer que nas pesquisas que eu fiz para montar esse podcast, me deparei muito com um álbum que chama Cachaça da Samba, um álbum musical do Alfredo Del Penho e do Pedro Paulo Malta. E esse álbum é uma delícia, é muito especial, é muito legal, é muito bem feito e bem produzido. Então eu queria, obviamente, sugerir que vocês ouvissem o podcast, mas que também fossem procurar o álbum deles, o Cachaça da Samba, para ouvir mais delícias musicais. Eu queria reproduzir o álbum inteiro aqui, mas aí não faria o mínimo sentido, né? Então eu coloquei só algumas músicas, várias clássicas do samba, que vão mostrar pra gente essa ligação muito forte entre o samba, a cachaça e a cultura afro-brasileira. É uma delícia, o álbum é muito legal, mas enfim, eu coloquei algumas músicas. Eu peço desculpas que eu coloquei um pouco de música a mais do que da vez passada, em que eu fiz uma seleção bem, assim, bem rigorosa. Dessa vez eu não consegui ser tão rigorosa, porque eu fiquei completamente apaixonada pelas músicas, que algumas que eu já conhecia, outras que eu encontrei pelo caminho, fazendo a pesquisa para o podcast. Então, eu peço um pouco de desculpas porque ele ficou um pouco maior do que o da aula passada. Ao mesmo tempo, estou aqui fazendo essa sugestão para vocês ouvirem o álbum Cachaça da Samba, que é muito interessante, que eu aprendi muito com esse álbum também. E eu selecionei várias músicas, uma delas, vocês vão ver que também tem músicas um pouco modernas, do Dudu Nobre, do Paulinho da Viola, enfim, e misturada com músicas antigas que também não estão no álbum do Alfredo e do Pedro, como a Carmen Miranda cantando, né? Vocês vão ouvir uma música que eu selecionei delas. Mas o que eu queria ressaltar para falar para vocês nesse momento dessa ligação entre cachaça e samba é a gente fazer um pouco de um exercício de voltar, né, de pensar nessas primeiras décadas da República Brasileira, de voltar para o Rio de Janeiro da década de 20, né, em que o samba está nascendo ali na Praça 11, né, que você tem o Cartola e você tem o Carlos Moreira de Castro, que vai ganhar aquele apelido Carlos Cachaça, quando ele tem 17 anos e vai fundar a Mangueira e tal, em que é um momento muito rico da história brasileira, em que o Rio de Janeiro é um caldeirão efervescente de encontros de pessoas interessantes e pessoas que vêm de vários lugares do país. A gente tem que pensar que a República estava nascendo nesse momento, né? Ela nasce lá no final do século XIX e ela está se consolidando nos anos 20. E o Rio de Janeiro, como a capital federal, ele é um imã de atração para muitos trabalhadores de todo o país
que trabalhadores e muitas vezes ex-escravos, né, que perderam a função e vão para o Rio de Janeiro tentar a vida, né, tentar a sobrevivência. Então, o Rio de Janeiro atrai as pessoas pelas possibilidades de trabalho na capital federal, como toda a capital federal, e por esse momento em que quem era escravo foi liberto e muitas vezes sai das fazendas e vai tentar a vida num outro lugar, e é no Rio de Janeiro. Então essas pessoas trazem consigo uma cultura riquíssima que vem do interior e hábitos também que vêm do interior e que continuam na capital e que se juntam com outras pessoas, com outros hábitos, e dá esse caldeirão de encontros, e que são encontros culturais, de identidades e tal. Então, esse momento a gente também tem que pensar que o Rio de Janeiro é uma cidade, como foi a capital do Império e se torna a capital da República por muito tempo. O Rio de Janeiro ele tem uma ligação com o letramento e com escolas e tal, que é muito importante para que nasçam essas letras tão maravilhosas que a gente vai ver. E a cachaça, ela, nesse caso do samba, e ao contrário do que a gente vai ver no último podcast, que é a música sertaneja, a cachaça é motivo de alegria, né? Nesses sambas musicais cantados, né? Você tem a cachaça, bebida, mulher e orgia, ou seja, a cachaça como motor, né? Da alegria da vida. Quem não sabe beber, a verdade é pura, ou seja, você tem a cachaça como esse motor dos encontros, das alegrias, dos romances, da cidade e dessa novo tipo de experiência musical que é o samba. Eu espero muito que vocês gostem do podcast e que depois a gente converse um pouquinho mais sobre ele na próxima aula. Um beijo e até mais.